Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos e irmãs, esta memória de São José, carpinteiro de Nazaré, é protetor dos operários, faz-nos reconhecer a importância do trabalho como contribuição ao plano divino da salvação. Celebremos em comunhão com todos os trabalhadores e também com todos os desempregados. Cantemos. De Cristo este nós, temos certeza que o reino chegou, tudo de novo renasce de Deus, e o povo sente que tudo mudou. Esse é o reino chegando, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero acolher a você que está aqui na igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, esses colunas que estão aqui no altar, os pais que estão aqui dentro da igreja, catequistas, ministros, e você que nos acompanha pela internet, pela live, no canal do Padre Bando, pelo YouTube. Dizer que bom que estamos reunidos para celebrar a Eucaristia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. O amor de Deus nos faz próximos uns dos outros. E Deus nos enviou o seu próprio Filho para que esse amor se tornasse pleno entre nós. E por este amor e neste amor, todos nós reconhecemos quem é verdadeiramente o nosso Deus. É um Deus misericórdia, compaixão, ternura, é um Deus perdão. Vamos então reconhecer os nossos pecados e, correndo para os braços de Jesus, manso e humilde, aprendamos dele e creiamos que só no nome dele é que teremos vida e vida em plenitude. Pelas nossas faltas humanas, Senhor, tende piedade de nós, cantando. Reveste-me, Senhor, com tua graça. Eu quero meu irmão servir melhor, que o teu Espírito em mim se faça, que eu possa
caminhar no teu amor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Que eu busque em minha vida santidade, no exemplo de Jesus, a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesta Santa Missa queremos rezar pela saúde de todas as pessoas que estão enfermas, de modo especial João Manuel. Rezamos também pelas suas intenções, pela sua saúde, pela saúde da sua família. Rezamos pelos desempregados. Você provavelmente conhece alguém que está desempregado, ou na sua família, ou no seu rol de amizades. O trabalho dignifica o homem. O trabalho nos aproxima do Criador e nos aperfeiçoa. O trabalho nos devolve a dignidade. O trabalho faz com que cada um de nós prolongue a ação da obra criadora e como contribuição do plano da salvação. Mas existem muitas pessoas que estão no desemprego. Vamos rezar por essas pessoas. Vamos rezar também pelas pessoas, pelas necessidades das pessoas que nos acompanham. Vamos rezar pelo eterno descanso de Luzia dos Santos, Ricardo dos Santos, Iraci, Luísa, Manuel, Moisés, Elisa Gonçalves, Lúcio Manuel, Maria Antônia, José de Souza, José Januário, Geraldino Duarte, Maria Duarte, Benjamin Machado, Lucidono Balduino, Benjamin da Rosa. Rezamos por outras tantas intenções dos nossos parentes, amigos e conhecidos. Você que sofreu a perda de uma pessoa querida, estamos colocando essa pessoa nesse momento no altar de Deus. Oremos. Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prémios prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento.
E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. E assim foram concluídos o céu, e a terra com todo o seu exército. No sétimo dia, Deus considerou acabada toda a obra que tinha feito, e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite em que passou. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua cidade, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho? São José Operário, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. São José Operário, rogai por nós. Na celebração desta memória de São José Operário, nós podemos ver, dentre vários pontos que o Senhor nos quer ensinar, destacar pelo menos 4 pontos importantíssimos na nossa vida, enquanto homens e mulheres, criados à imagem e semelhança dele. E esses pontos nós os tiramos justamente na primeira leitura, tirada do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 até o capítulo 2, versículo 3. O primeiro ponto é: quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar,
sobre as aves do céu e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra, Deus estava dando responsabilidade ao homem de cooperar na obra da criação, na preservação, no cuidar da terra e do meio ambiente, proteger as plantas e os animais, que é uma das leis, das máximas do escotismo. E nós, homens e mulheres, precisamos nos conscientizar que com o nosso trabalho nós precisamos proteger as plantas e os animais, desenvolver, continuar a obra do Criador. E quando nós não trabalhamos, nós não nos assemelhamos a Deus, fugimos da imagem de Deus em nós. E quando nós fugimos da imagem que Deus imprimiu em nós, quando nos fez a sua imagem e semelhança, nós estamos negando a dignidade que Deus nos deu. Nós fomos criados um pouco superiores aos anjos. A nenhum homem, a nenhuma criatura, Deus chamou: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A nenhuma criatura, dentre todas que foram criadas por Deus, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A nenhuma criatura daquelas que foram feitas por Deus, Deus deu a responsabilidade de guardar, de proteger, de desenvolver, de criar e recriar. Outra situação, outro ponto que nós vemos nesse texto: quando Deus fez o homem e a mulher, Ele disse: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra. Então Deus dá a responsabilidade a nós para que nós perpetuemos a raça humana. Mas não a raça humana como não é perpetuar, não é criar, procriar como bichinhos, como um animal qualquer. É reproduzir, é continuar criando novas vidas, é nós nos colocarmos como instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, para que novas vidas ressurjam e surjam. Nesta ordem de Deus, nós vemos claramente o preceito de preservarmos a vida humana, desde o começo até ao seu término. Significa o quê? Que você, minha querida Ju, você está chamada a ser defensora número 1 da vida humana. Luciana está sendo chamada a ser defensora número 1 da vida humana. Tudo que atenta contra a vida fere a dignidade humana e desfigura aquilo que deu o plano de Deus sobre nós, que Ele imprimiu em nós quando nos fez a sua imagem e semelhança. Outro ponto que nós podemos rever aqui é justamente quando Deus fez o homem e a mulher. Homem e mulher, Deus os fez. Significa o quê? O ponto da igualdade. Diante de Deus, nós somos obras-primas do Salvador. E Deus fez o homem, logo depois fez a mulher, logo depois fez o homem, para que na intersubjetividade eles se respeitem um ao outro e se ajudem um ao outro, e que cada um seja o canal de graça e bênção para o outro, e que ninguém se considere superior ou inferior ao outro. Que nesse amor indivisível, inseparável, eles completem a estatura do homem perfeito. Ou seja, Rafa, você só é homem perfeito na presença de uma mulher. E você, querida Luzia, você é uma mulher perfeita na presença de um homem. Deus não fez 2 homens, Deus não fez 2 mulheres. Deus fez um homem e uma mulher e um homem. E depois Deus diz uma ordem: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra e a dominai. É a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Outro ponto que a gente vê nesse texto: quando
Deus parou e contemplou a obra das suas mãos. O que isso significa parar? Deus parou, durante 6 dias ele trabalhou, e no 7º ele parou para descansar. Mas esse descanso não é um descanso sem fazer nada. Às vezes a gente, hoje é domingo, vou dormir das 6 até as 6 horas da tarde para dormir. Alguns pensam que descanso é isso. Isso é preguiça. Isso é preguiça. O domingo, ou o dia do descanso, o feriado, é o dia de fazer um exame de consciência, uma avaliação do nosso trabalho, da nossa semana. A gente correu o dia todo, a semana toda. Domingo é o dia que a gente deve parar para restaurar as energias perdidas, costurar as fissuras, as distâncias, os prejuízos que nós causamos na vida dos outros. É o dia em que a gente precisa parar e olhar, olha, querido Jairo, olha, durante muita semana você ficou fora, trabalhou a semana inteira, agora eu preciso que você esteja aqui com a família, que você olhe nos olhos dos seus filhos, que você olhe nos olhos do seu marido, da sua esposa, e se recomponham como família, se recomponham como realmente uma comunidade de vida. É por isso que o domingo não é o dia de cada um ficar na sua casa sem rezar. É o dia que nós, as portas da igreja devem estar abertas para a gente como família, como comunidade cristã, se restaurar, se abastecer da palavra de Deus, contemplar a obra que nós fizemos, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É o domingo, o dia do Senhor, o dia do repouso. Deus parou para contemplar. Ou seja, é o dia da gente fazer uma revisão. O que eu fiz de bom? Aquilo que eu fiz de bom, eu devo melhorar. Devo continuar melhorando. Aquilo que eu fiz de errado, eu devo deixar para trás. É o dia também da gente pedir desculpas, perdão, aos irmãos e irmãs que a gente feriu. É o dia de nos reconciliarmos uns para com os outros. Primeiro com Deus, e depois com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o esposo. Olha, desculpe, durante a semana, a minha semana foi muito corrida. Eu não prestei muita atenção a você, minha esposa. Não prestei muita atenção a você, meu marido. Não prestei muita atenção a você, meu filho, minha filha. Não prestei muita atenção a você, meu papai, minha mamãe. Agora, hoje é o dia de caprichar. De beijar a mamãe, de beijar o papai, de abraçar, de cumprimentar, de ficar um bate-papo saudável, uma conversa sadia. É o dia de colocar o papo em dia, não é dia de fazer o mal. Porque Deus parou e viu que tudo que ele tinha feito era tudo muito bom. Amém? Amém. É o que tem sido o seu dia de descanso? Ou você tem aumentado? E às vezes, quando chega o domingo, às vezes é o dia que a família mais briga. Como durante a semana não estão próximos, só se encontram quando chegam em casa, já estão todos cansados, já estão barelados, aí tomam um banho, comem alguma coisa, dormiu. Agora chega no domingo, meu Deus, é um peso. Famílias que quando o marido está em casa o dia todo no domingo, é peso. Porque o marido berra feito um cabrito. E levanta os pés feito um cavalo. Não, domingo não é para levantar os pontapés, levantar as mãos, não. O domingo, o dia do descanso, é o dia de parar, de fazer uma avaliação, como dizia há pouco. Outro ponto que a gente pode ver ali nesse texto ali, o domingo é o dia da gente parar e olhar. Dou-vos tudo como alimento, de nutrir o nosso corpo e também nutrir a nossa alma, o nosso espírito. Por isso que eu falava que no domingo é o dia de ir para a igreja, de nos alimentarmos da palavra. Mas isso não é uma coisa que cai no céu como as folhas. E ainda que fosse, a folha só cai porque houve alguém que plantou a árvore, alguém que regou. Se não é o homem lá no seu, vamos assim, na sua horta, ou então no seu pomar,
São árvores que saíram porque a natureza se encarregou, Deus se encarregou de semear através dos pássaros, através dos animais que voam e levam a semente de um lado para o outro. E assim surgem as árvores nativas que produzem frutos, como frutos para a comida. Mas se não, a árvore para crescer precisa de ajuda, de água, do oxigênio, do dióxido de carbono, e precisa de alguém que fica ali podando, e assim sucessivamente. Isso é trabalho. E é nisso que São José entra como o padroeiro dos trabalhadores. O nosso Deus é um Deus que dá responsabilidade, nos atribui trabalhos, para que a gente cumpra esse trabalho e seja fiel a eles, a esses trabalhos, a essas responsabilidades que Ele vai colocando em nós. Então, o último ponto que nós aprendemos nessa celebração de hoje é o facto de José ser chamado o carpinteiro. Ou seja, o facto de Jesus ser chamado filho do carpinteiro. Modelo de trabalho. Justo é aquele que come do suor do seu rosto. É José que nos ensina que nós precisamos prever e prover as nossas necessidades através do trabalho. E é por isso que nós, se fosse para resumir a homilia de hoje, ou a liturgia de hoje, diríamos que o trabalho dignifica o homem, dignifica a mulher. Vocês crianças que estudam, para vocês terem uma nota que lhe dignifique, você precisa estudar. Nossa universitária, para ter nota 10, tem que estudar. Os alunos que fazem cola, amanhã eles até podem passar de classe, podem ir, mas amanhã se torna médico, mata a gente. Amanhã se torna engenheiro da construção civil, acontece aquela desgraça que a gente vê na televisão, o prédio que desmorona, porque as medidas não foram certas. Porque o aluno foi estudando só colando. Se formou, chega lá para frente, para colocar em prática, não sabe que os pilares têm que ter tantas dimensões para suportarem tantos pisos. E acontecem desgraças. Em vez de aplicar uma injeção de um determinado remédio para curar essa determinada doença, coloca uma injeção com água. E aí, claro, mata a pessoa. Ou receita um tipo de remédio para uma doença errada. Então, em vez de curar, mata. A gente depois diz assim, uma falha médica. Não é nada uma falha médica, é falha do profissional. A falha não está nos remédios. A falha está naquele profissional que passou de ano em ano estudando com cola, passando de cola em cola. Então, essa responsabilidade ela é exigida de todos nós. Que cada um de nós, no seu setor, nas atribuições que lhe foram dadas, que seja fiel. Vocês crianças exigem um trabalho, e é preciso que vocês trabalhem. E não desistam do vosso trabalho, porque é pelo trabalho que nós ganhamos o estatuto de imagens e semelhança de Deus. E é no cumprimento dessas responsabilidades que nós nos assemelhamos a Cristo, Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi chamado filho de carpinteiro. Lembremos-nos de que Jesus dizia em outro espaço da Sagrada Escritura: o meu Pai trabalha todos os santos dias e eu também trabalho. É proibido, queridos filhos e filhas, o católico que é verdadeiro católico não pode ser preguiçoso. Filho de católico não pode ser preguiçoso. Ele até pode estar desempregado, mas não preguiçoso. Não desempregado porque é preguiçoso. Existem pessoas que fogem do trabalho. Essas pessoas estão estragando a imagem e a semelhança de Deus. Esses homens e essas mulheres estão estragando a filiação que receberam. Estão estragando Deus no seu próprio coração, no seu próprio íntimo. E Deus chora quando vê uma pessoa preguiçosa. E os preguiçosos não têm lugar para o reino dos céus.
Porque o reino dos céus é para aqueles homens e aquelas mulheres que se esforçam, que lutam por uma melhoria. A gente pensa que os pobres que Jesus aprova são aqueles pobres que passam a vida inteira dormindo? Não. São aqueles pobres que se esforçam, que lutam por uma vida melhor, que trabalham, porque, diz o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga. Trabalhemos então por um alimento não perecível. Trabalhemos por aquele alimento que nos faz cada vez mais atrair sobre nós a graça da filiação divina. Pois pelo trabalho nós nos dignificamos e glorificamos cada vez mais a Deus através da nossa imagem e semelhança, através daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Pois como Deus trabalha, Jesus trabalha, também cada um de nós precisa trabalhar. Abramos-nos à ação do Espírito Santo para que todos os santos dias Ele, o Espírito Santo, nos capacite, nos dê força, nos dê um espírito de sabedoria e de inteligência, de discernimento, de piedade, o dom do conselho e o dom do temor, de que um dia nós prestaremos contas das responsabilidades que Ele um dia nos confiou, como Padre, na minha pessoa, como ministro, como coordenador do CPC, como leitores, leitoras, como batizados e batizadas e como coroinhas. Deus vai exigir de vocês essa responsabilidade. Alice, agora como uma auxiliar na coordenação dos coroinhas, vamos dar uma salva de palmas para ela, né? Que agora vai ajudar na coordenação dos coroinhas. E aí você não cumprir essa missão, porque Deus vai cobrar de cada um de nós, né? A José foi dado o adjetivo de justo, porque ele deu conta, assumiu com a responsabilidade a missão que o Senhor lhe confiou de ser o pai adotivo de Jesus. E ele caprichou, sustentou Maria e José, criou a sua família na fidelidade, no amor, na entrega e na responsabilidade. Vamos agora então nos colocar de pé. Peçamos a Deus, por intercessão de São José, a graça da fidelidade nas tarefas que Deus nos confia todos os santos dias. Então, a cada uma das intenções vamos responder. Por intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Pai de bondade, iluminai os bispos brasileiros que a partir de hoje se reúnem em assembleia em Aparecida, nós vos imploramos. Por intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Senhor, de toda justiça, fazei que as autoridades do nosso país implementem políticas que favoreçam os desempregados. Nós vos imploramos. Pela intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Criador de todas as coisas, dai aos trabalhadores se alegrarem com os bons frutos do seu ofício. Nós vos imploramos. Por intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Deus da nossa salvação, concedei a vossa misericórdia aos agonizantes e o descanso eterno aos que já partiram desta vida. Nós vos imploramos. Por intercessão de São José Operário, ouvi-nos, Senhor. Deus, nosso Pai, agradecemos a bênção de ter São José e Maria por pai e por mãe. Que eles nos conduzam por suas orações e seus méritos à plenitude da vida no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Os grãos que formam o Espírito
vida por meu irmão. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte de todo benefício, olhai as oferendas que vos apresentamos na festa do operário São José e fazei que os dons oferecidos se tornem auxílio para nós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na memória de São José Operário, pelo testemunho admirável dos vossos santos e santas, revigorais constantemente a vossa igreja, provando vosso amor para conosco, e para que se realize em nós o mistério da salvação, nos concedeis o estímulo dos seus exemplos, do seu exemplo e o auxílio de suas preces. Por isso, agora, cheio de alegria, vos aclamamos com os anjos e os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, dando graças, o partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco, com os bispos reunidos em Assembleia Anual e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E de todos que partiram desta vida, acolhi junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós nos pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, dizemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação,
enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Deus enviou seu Filho amado para morrer em teu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas do sepulcro vazio está, porque ele vive, por ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Dia eu vou cruzar os rios, verei então céu e luz, e verei que lá em plena glória vitorioso vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, Porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oremos. Nós vos suplicamos, ó Deus, que alimentados pelo pão da vida, possamos seguir o exemplo de São José
para que, dando testemunho do vosso amor, saboreemos continuamente os frutos da vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Deus volva sobre nós o seu olhar e se compadeça de nós e derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Assumindo que o trabalho nos dignifica, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pela